Se curtir esse vídeo, deixa o like, se inscreve e é nóis. Começando daquele jeitão, o anime já começa nos apresentando o Sasaki, nada menos que esse pivete só o pó da rabiola, e que tem alergia à mulher. É mentira, eu sou bem macho. E logo temos uma prova disso, já que só para não cair para trás e ir de base, o moleque deixa geral te fazer de boneca, e quando chega em casa, e acha que vai poder relaxar na banheira lavando seu bastão mágico, além de aparecer literalmente dentro do banheiro do moleque. A amiga de infância de Sasaki ainda te dá um porradão só por ele te ver de toalha, mas agora vem a desgraça. Quando o prota explica que não tem interesse nas grandes laranjas dela, a mina simplesmente mete-lhe a voadora no nariz, porque acha que ele te chamou de feia. Só temos um porém, depois que cai na banheira, o moleque simplesmente começa a afundar infinitamente, e quando finalmente acorda, tava frente a frente com uma Sakura do Paraguai, com as laranjas à mostra. E ao invés de gritar ou bater, a mina simplesmente começa a se jogar no moleque, e diz que tava doida para te conhecer. E acontece isso mesmo que você pensou, papai. Literalmente nada, já que só de ver a coisa boa, a doença do moleque entra em ação, e ele desmaia ali mesmo. Já após isso, quando acorda, vemos que a cabelo rosa Ae se chama Miharu, e só depois de meia hora, é que a mina explica que o moleque foi parar num mundo paralelo. E o que o cara faz depois de receber essa mega informação? Isso aí, vai comer. Porém durante isso, aparece uma ruivinha um tanto quanto respeitosa, que só de ver Sasaki, chega a babar. E mesmo dizendo que o prota é feio, magro e baixinho, ainda dá pro gasto. Ou seja, dá uma porrada no bucho do moleque, e te amassa no meio das dianteiras. E por causa da doença, Sasaki logo fica mais mole que um boneco de pano. Então para ele não ir de base, Miharu decide dar uma fuga sinistra, mas é aí que vem a desgraça, pois vemos que nesse mundo, todos os habitantes são puras mulheres, e os poucos homens que tinham simplesmente sumiram igual fumaça. Ou seja, geral queria passar o cerol no moleque, mas como carne só cai no prato de vegano, por causa da doença, Sasaki nem aproveitar a coisa boa pode. E mesmo com o moleque caindo e quebrando a cara, todas pedem para ser suas médicas particulares. Algumas pessoas têm sorte. Mas ativando seus poderes sem querer, Miharu simplesmente faz geral voar mais que passarinho, inclusive o prota, que depois de bater essa cabeça de Minecraft, ser arrastado por um esgoto, e passar por um cano, volta literalmente pro mesmo lugar de onde ele chegou. Então vendo que ia morrer se ficasse ali, Sasaki decide meter-lhe o pé. E para ativar a passagem, vemos que Miharu tem que deixar as laranjas à mostra dentro da banheira. Ou seja, novamente o frouxo tem uma vista que todos os otakus gostariam de ter. E por mais estranho que pareça, até que o bagulho foi um sucesso, e o prota volta vivo da Silva. E como tava arrependida pela voadora, a amiga do prota te dá um abraço totoso, mas isso não dura muito, já que vemos que Miharu simplesmente foi junto com ele. E por achar que o prota tava se divertindo com mulheres, enquanto ela tava preocupada com ele, a amiga logo fica virada na desgraça, ou seja, voltamos à boa e velha surra diária. E ao invés de jogar a mina banheira abaixo, o moleque simplesmente decide começar a viver com ela, ou seja, já acorda tendo uma vista privilegiada, e pra lascar de vez, Kiri chega literalmente na hora, e ouve ruídos um tanto quanto diferenciados saindo do banheiro. Ou seja, a fama de degustador do moleque aumenta 10 vezes mais, e no resumo do papo, vemos que a cabelo rosa não tá conseguindo meter o pé pro mundo dela, e enquanto eles vão pra escola, deixam um estoque de comida para um mês, pra ela não sair dali, ou seja, a gasosa como literalmente tudo em minutos, e fugindo de casa para procurar mais comida, ela acaba trombando com um velho que vendia banana. O único problema é que ela come aquilo de um jeito que nem Deus me permite mencionar, ou seja, simplesmente acaba com o estoque inteiro do maluco. Já após isso, conhecemos Fukuyama, nada menos que um degustador ambulante, e que tudo o que faz é atacar as senhoritas daquele jeitão, mas quando ataca as laranjas de Kiri, a mina dá uma porrada tão bem dada, que o maluco fica mais quebrado que copo quando cai no chão. Por outro lado, após isso vemos Miharu aparecendo na escola do nada, e só de sentir o cheiro de carne nova, Fukuyama ressuscita mais que o Goku, passa voado, e pega cabelo rosa. Só de imaginar que vai passar o cerol em Miharu antes dele, o prota já fica na depressão, então tirando uma velocidade não sei da onde, o prota vai atrás do pilantra. Só temos um porém, por um acidente, ele acaba indo parar no vestiário feminino, ou seja, apanha mais do que bandido na mão da polícia. Eu tô sem ar. Alguém me arriba, eu tô sem ar. Mas só de ver aquilo, Miharu usa seu poder de novo,
e quase manda a escola para casa do chapéu, e fazendo Fukuyama ir parar no vestiário feminino. Digamos que o loirinho vê algo maior que o bastão mágico do Goku. Já no dia seguinte, enquanto o prota tomava café da manhã, Miharu simplesmente decide que vai ser uma boa ideia começar a se trocar no meio da cozinha, ou seja, só de ver as almofadas, o moleque desmaia ali mesmo. E para piorar, Kiri chega mais uma vez, e a surra matinal é garantida. Já enquanto iam para a escola, o prota logo esbarra com uma loirinha, e acaba caindo de cara para uma vista privilegiada. Meu Deus do céu, Bag! Meu Deus do céu! E simplesmente agarrando o moleque, a mina começa a falar que ele é a sua alma gêmea, mas ignorando essa aleatória, eles só metem o pé mesmo. Já após isso, vemos que para não ficar sozinha em casa, a Cabelo Rosa foi para a escola com eles também. E quando achamos que finalmente vão ter paz, Fukuyama chega literalmente do nada, e começa a testar as almofadas de Kiri, mas é aí que a mina dá uma surra tão bem dada no maluco, que o crânio chega a sair do lugar, mas deixando isso de lado. Após isso chegam agentes secretos do nada na escola, e pegam o prota igual um saco de estrume. E quando Kiri tenta te salvar, além de usar o prota de arma, e te jogar como se não fosse nada, a agente fala que queria uma gasosa daquelas. Ainda testa suas almofadas daquele jeitão. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Já após isso, quando o prota acorda, logo tava amarrado de frente pra loirinha de mais cedo, que usando uma bruxaria da desgraça, queria curar a doença do prota, pra ele poder ser o seu marido. Mas é aí que chega Fukuyama, e vemos que ele é irmão da loirinha que se chama Risa, mas simplesmente ignorando ele, a mina logo começa a invocar um diabão, e ia dar um beijo no prota ali mesmo pra te curar, mas salvando o bastão mágico do moleque, a Cabelo Rosa usa os poderes mais uma vez. Mas mesmo assim, o prota toma um tapa tão bem dado, que fica só o pó da rabiola, e quando o moleque acorda, e achamos que Risa vai sossegar o facho, além de fazer um banquete digno de um rei pro moleque, ela ainda faz ele sentir as batidas do seu coração da melhor maneira possível. Mas antes que ela passe do ponto, o congelador simplesmente abre, e vemos que a mina simplesmente fez o irmão virar um pedaço de granizo. Ou seja, o moleque corre que só a desgraça. Já num outro dia, Kiri decide levar um rango totoso pro prota pra tentar ser gentil, mas como o moleque não atende a campainha, a mina já abre a porta pronta para descer ele no sarrafo. Mas quando vamos ver, o prota tava só o pó da rabiola. Isso porque Miharu simplesmente sumiu igual fumaça e deixou ele largado. Porém durante isso, Kiri diz que viu ela passando num carro branco de luxo, ou seja, carro do loirinho pilantra. Vemos que o cara basicamente morava numa mansão no meio de um labirinto, e para entrar lá na maciota, o prota finge que eles são amigos de Fukuyama, mas nem na mentira o bagulho dá certo, já que só quem entra é Kiri, já que segundo a empregada, o loirinho tem alergia a homens, mas como não se aguenta, o prota decide pular o muro, ou seja, simplesmente é feito de boneca por uma pá de Maid com fuzis na mão. Já após isso vemos que Fukuyama é tão desgraçado, que o ar-condicionado da sua casa é de baixo para cima, só para ele ver as suas servas daquele jeitão diferenciado, e o elevador simplesmente tinham câmeras de raio-x, que serviam para examinar as magnitudes das senhoritas que entrem ali. Então saindo vazada pela casa, ela decide procurar a Cabelo Rosa por conta própria, mas acreditem meus crias, não importa para onde a mina vá, todos os quartos tinham uma coisa mais suspeita que a outra. Você é meio perturbado, né não? Porém durante isso, ela acaba vendo Miharu, mas quando ia ir atrás, toma-lhe logo uma portada na cara para ficar ligeira. Já após isso quando acorda, a mina simplesmente estava usando o pijama mais suspeito que vocês poderiam imaginar. E quando a mina vai tirar satisfação, Fukuyama simplesmente estava quase morrendo. Isso porque sem querer provou uma marmita que Kiri estava guardando pro prota. E o bagulho estava menos saudável do que beber um copo de lava. E como desculpas por quase te matar com aquela comida, o cara faz a mina se vestir de enfermeira e cuidar dele. Só temos um porém, além de fazer a mina vestir uma roupa extremamente ousada, ele ainda te faz ficar em posições um tanto quanto diferenciadas, só para se aproveitar da boa vista. Mas quando a mina ia dar um porradão, ela vê um espírito ruim saindo do corpo do maluco. E no resumo do papo, isso foi culpa de Risa, que enquanto falava com os capiroto, deixou um fantasma escapar, e simplesmente fazendo Kiri virar uma sacerdotisa. Ele queria que ela desse um jeito nisso, mas vendo que esse povo é tudo biruleibe das ideias, ela só mete o pé mesmo. Só que não, já que é pega por Kizami, aquela agente secreta de mais cedo, que digamos que queria dar uma massagem diferenciada em Kiri. Minha nossa, nossa, nossa! Mas salvando o carió dela, acontece a coisa mais normal do mundo.
Os irmãos estranhos passam no meio do quarto correndo atrás de um touro fantasma, já enquanto tentava fugir desse hospício, ela bate de frente com Miharu. E por incrível que pareça, Fukuyama não tentou nada suspeito, e ela só tava ali, porque estava trabalhando de meio período como maid, tudo isso, porque queria comprar comidas cada vez mais raras, e enquanto elas conseguem fugir, o moleque é obrigado a passar a noite no labirinto. Já num outro dia, vemos uma gasosa desconhecida aparecendo na banheira do Prota, e logo após isso, vemos as waifus e o Prota chegando da escola todos molhados, e enquanto Kiri vai no banheiro, Miharu simplesmente acha que vai ser suave começar a se trocar no meio da sala de estar, com o Prota perto. E algo que eu não mencionei ainda, é que o Prota parou de sentir os sintomas da sua alergia perto dela, então aproveitando isso, ela pede a sua ajuda para trocar o protetor de laranjas, mas acabando com a alegria do moleque, Kiri aparece atrás dele igual uma assombração, e acho que vocês sabem o que vem depois disso, mas deixando isso de lado, após isso elas acabam achando a tal mina no banheiro. Mas quando acorda e vê o Prota, a mina simplesmente fica surtada por ele ser homem. E simplesmente jogando tudo e mais um pouco na sua cara, a mina se tranca no armário sem mais nem menos. Então quando o Prota se afasta, ela se apresenta como Koyomi. Mas fora isso, a mina não sabia literalmente nada sobre ela mesma. Ou seja, é mais esquecida que você quando a sua mãe manda lavar a louça, mas simplesmente entrando na casa dos outros sem ser convidado, o loirinho chega gritando que ela tá com amnésia. E se aproveitando disso, queria que ela visse ele como um homem fino e respeitador, só que não, já que ele só ganha uma porrada na cara mesmo. Mas a bichinha fica com tanto medo de ser atacada, que logo sai correndo, mas durante isso, acaba trombando com um gordão, que digamos que queria algo diferenciado, ou seja, o medo de homens que a mina tem só aumenta, e no maior estilo psicopata. Fukuyama começa a ir atrás dela, e diz que já tá na hora de eles encomendarem um bebê, mas deixando isso de lado, durante a noite o Prota acaba te encontrando, e ela diz que se lembrou que o seu pai era desse planeta, mas quando eles finalmente estavam se dando bem, Fukuyama aparece pela 1000ª vez, e acaba jogando eles na água com um guarda-chuvas, e nisso, ela recupera sua memória. E vemos que a missão dela era levar Miharu para casa, tudo isso, porque foi um pedido direto da sua irmã, mas na real mesmo, a maior preocupação dela era se o Prota tava dando uns pegas em alguém por aí antes dela. E quando Koyomi vai tentar explicar, simplesmente se depara com a seguinte cena, Kiri fazendo Prota de boneca, porque Miharu tava usando apenas um avental, já que de acordo com uma revista suspeita do Prota, é disso que os machos alfa gostam, mas já após isso, Koyomi finalmente explica. E mesmo não querendo separar o Prota de Miharu, a Cabelo Rosa decide ir, para não causar problemas para Koyomi. E numa cena mó bad vibes, vemos o Prota se despedindo de Miharu. Por outro lado, só de ficar longe do Prota, Miharu fica só o pó da rabiola, e tava quebrando um prato atrás do outro, e dizendo que não tem problema ser um pouco egoísta. Miharu, que é a ruivinha, pergunta o que a sua irmã quer fazer, e só de falar que quer ver o Prota, a mina já logo fica animadinha. E quando o Prota chega em casa, ela mesmo que ela tava, só temos um porém, além de Koyomi também voltar, ainda voltou essa nanica loira, e além de se chamar Tomoka, e ser uma investigadora de elite, a missão dela e de Koyomi é manter a Terra 0 bala. Por outro lado, enquanto lavava suas belas dianteiras, vemos que Miharu deu uma missão extra, simplesmente achar um homem gasoso na Terra, e levar para ela. Mas como Koyomi tem medo de machos, Tomoka mete o louco, e decide resolver essa treta, mas literalmente do nada, aparece um bicho na bolsa da mina, e mesmo sem saber o que é aquilo, Miharu logo queria comer, já Tomoka dá um chute tão bem dado no bicho, que logo faz aquilo cair nas almofadas de Kiri, mas ignorando essa cena, no dia seguinte eles saem para procurar o tal macho alfa para ruiva. Por outro lado, vemos que Risa tava de tocaia, e só de ver que tem mais waifus no harém do Prota, a mina já fica pistola, e pede para os seus agentes descobrirem tudo sobre ela. Por outro lado, para achar homens, elas simplesmente decidem fazer propaganda de motos. Só temos um porém. Como tem a mente pura, Miharu simplesmente começa a fazer as posições mais suspeitas que vocês podem imaginar só para os caras fazerem fotos. Por outro lado, só de ver que Koyomi tem medo de homens, Risa decide te cercar deles. Ou seja, falta pouco pra mina morrer ali mesmo. Por outro lado, vemos que Tomoka finalmente achou um homem fino e de respeito, e só pra se exibir, decide levar ele direto pro banheiro onde estão as outras. Mas agora vem a desgraça, meus crias, já que simplesmente era Fukuyama.
que só de ver as almofadas de Koyomi, logo fica virado no Jiraiya, e por entrar no banheiro com ela ao tentar te atacar, o degustador simplesmente vai parar em Seiren, o mundo só de garotas, e cai frente a frente com Maharu, mas só de ver que o maluco tava se jogando em Koyomi, ela diz que quer um namorado, e não ser uma corna, e usando a boa e velha porrada bruta, faz eles voltarem para a terra na base da surra. Já no outro dia, finalmente vemos um dia suave, onde nada de ruim acontece, só que não, já que após escorregar no meio da classe, o prota acaba baixando as cortinas de Keri, e simplesmente pegando o cara e te dando um mata-leão, a mina começa a te rodar mais que uma Beyblade. Por outro lado, como a passa-fome que é, Miharu viu um líquido rosa na aula de química e decidiu beber, ou seja cai igual uma carniça, e quando acorda a mina tava totalmente bêbada, e seus poderes começam a explodir a bagaça toda, e faz vários clones brotarem do além, e começam a acabar com a comida da cidade toda, e simplesmente invadindo o mercado no maior estilo filme de terror. As minas começam a comer tudo e mais um pouco, mas quando tudo parecia perdido, Fukuyama chega para salvar o dia, e agarrando uma após a outra, começa a explodir todas, e como prêmio por salvar o mundo, o maluco simplesmente ganha essa bela estátua no mercadinho, vestindo uma linda roupa de banana. Já após isso, para mostrar que é super madura e adulta, Tomoka decide mostrar seus poderes. E simplesmente usando sua marreta no mascote Camarãozinho, simplesmente faz ele virar uma nanica extremamente fofa. Por outro lado, enquanto Risa ia visitar o prota, Camarãozinho logo se joga nela com tudo, pois estava com medo de Tomoka te meter a porrada. Então usando um feitiço para distrair, Risa pega Camarãozinho e mete-lhe o pé. E só para vocês entenderem, ela pode usar esses poderes pois, como era muito sozinha, decidiu aprender bruxaria para criar seus próprios amigos. Já após isso, Tomoka vai atrás dela virada na desgraça, e transformando uma pá de bicho. A nanica queria resolver isso na força bruta, mas a bruxinha solta um poder tão bolado, que logo faz geral voar mais que um foguete da NASA. Mas por ver o quanto Risa se sente só, Tomoka revive Eri, primeira criatura que Risa criou para ser sua amiga, e que havia perdido a vida anos atrás, e por fim, te deixa ficar com ela. Já depois de vários dias, eles decidem ir à boa e velha fonte termal, mas enquanto o prota conversava com a dona, a véia logo queria saber em qual das waifus o prota já passou o cerol, mas antes que ele responda, as mina dão um grito, e quando vamos ver, simplesmente tinha um jacaré no meio da fonte termal, e no resumo do papo, a véia diz que, como a fonte ao ar livre parou de funcionar, ela achou que seria uma boa encher o bagulho de jacaré para os visitantes brincarem. Então, para não dar viagem perdida, eles decidem aproveitar um rio que tinha por perto, e para Sasaki não ver mais do que devia, Keri te dá uma venda para usar enquanto elas se trocam. Porém, graças a uma aranha que cai na cara do pivete, a venda cai, e Sasaki tem uma vista privilegiada das coisas boas da vida. É uma maravilha. E como punição, além de ser vendado, o moleque ainda é amarrado enquanto elas usam biquíni e brincam no rio. Mas é aí que rolam umas paradas bizarras, meus manos, já que aparece uma manequim, sangue numa árvore, e um crânio, ou seja, metem o pé rapidinho, e durante a fuga, acabam indo parar num tipo de templo, e quem tava lá, eram os irmãos Lourinhos, que simplesmente são donos dessa montanha toda, e fazendo uma carinha bem sus, eles dizem que ali tem uma fonte termal, mas enquanto as mina vão, Risa dá uma bebida ao prota que lhe desmaia, e quando acorda tava amarrado numa cadeira, e Risa queria se aproveitar disso da melhor maneira, e Loirinho simplesmente instalou uma pá de câmeras nas fontes, só para ter uma vista privilegiada das waifus. Só que não, já que acabando com o plano deles, as mina começam a gritar, isso porque simplesmente apareceu um fantasma, e no resumo do papo, essa mina morreu anos atrás, enquanto tentava fugir de um degustador que tava te espiando. Para descansar em paz, ela tem que possuir o corpo de alguma mina, e abraçar um homem, ou seja o prota, mas quando vai tentar com Risa, simplesmente dá errado, e ela acaba incorporando em Kiri, que finalmente totalmente possuída, dá uma belíssima amostra grátis das suas laranjas para Sasaki, e a fantasma finalmente vai para a casa do pai, e agora sem fantasmas, elas conseguem aproveitar as montanhas da melhor maneira, porém enquanto geral se divertia, Koyomi logo tava bad vibes, porque tava com medo de Fukuyama te atacar a qualquer momento. Já durante a noite, finalmente conseguem usar as termais, só temos um porém, o separador de homens e mulheres simplesmente não existia. E mais uma vez, o prota vê Kiri e as outras do jeito que Deus fez, e no resumo, isso foi coisa de Fukuyama, que além de comprar a pousada da velha, fez isso só pro prota ficar com a sua irmã em um banho misto,
e simplesmente tacando dane-se, a véia logo lançou uma dentadura de ouro com a grana que recebeu. Para resolver as coisas, Keri te desafia para um tênis de mesa, mas graças aos poderes da sua irmã, o loirinho já começou metendo um 10-0, e o prêmio era o seguinte: se Keri vencer, a fonte volta ao normal, e se ele vencer, Keri vira a esponja de banho dele. Sim, amigos, isso mesmo que você ouviu. Então, para dar uma colher de chá, seria o Prota e Koyomi contra o Lourinho. O único problema é que o Prota simplesmente era um lixo. Então Koyomi decide ir sozinha. Só mal sabe ele que no mundo delas, Koyomi é campeã nacional de ping-pong. Ou seja, simplesmente marcando um ponto atrás do outro. A mina faz o cara de boneca sem dificuldades, mas falando uma pá de coisa suspeita, ele faz ela ficar com vergonha, e consegue empatar de novo, mas usando arma secreta. Koyomi imagina que todas as bolinhas são a cara do pilantra, e finalmente vence essa bagaça, e graças a isso, elas finalmente podem aproveitar a fonte termal, e assim, finalizamos a primeira temporada dessa belíssima obra.